que conta a sua matéria que escandalizou o país nos últimos dias, Alan? Pois é, Thiago, assim, eu costumo dizer que são várias camadas, né, narrativas aí na reportagem, né, porque são tantas irregularidades que nós reunimos nessa apuração, que fica difícil até saber com qual delas começar, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é o aumento estrondoso de salário que o Edinaldo deu para os presidentes de federações, que são quem vota nele, né? São os eleitores do próprio Edinaldo. E ele deu um aumento de 50 mil reais que esses presidentes de federações ganhavam quando ele assumiu a CBF em 2021. O Edinaldo fez com que eles ganhassem hoje até 215 mil reais, em alguns casos, por mês, com direito a 16º salário, né? Bah. Como dizer, que empresa que dá 16º salário, né, para os seus Caramba! funcionários da CBF dá, né? Então, e são essas pessoas que votam no Edinaldo, que votam no presidente da CBF. Quer dizer, isso explica muito o fato de que nenhum dos presidentes das federações nem quiseram se reunir com o Ronaldo para não dar nenhuma demonstração de que pudesse ter alguma simpatia pela candidatura dele, porque, obviamente, esses presidentes de federações estão muito satisfeitos com a situação atual, né? Eu fico pensando, né, do quanto verte disso para... Aí eu volto na Bíblia do futebol, né, do Ferran Soriano, a bola não entra por acaso, né? Então eu penso o quanto verte disso para uma mentalidade de administração que vem, piramidalmente falando, da estrutura maior que a CBF, passando pelas federações e se estendendo aos clubes, sejam eles hoje empresas ou não, né? Mas que é uma tônica que de fato faz do futebol esse ambiente de corruptela também nela. Sim, é um sistema fechado, né? É um sistema anacrônico, pouco democrático, pouco transparente e fabricado para manter sempre o status quo. Né? Não é à toa que o Ricardo Teixeira, que é o cartola que inaugura esse modelo na CBF, não é à toa que ele ficou durante quase 15 anos à frente da confederação, né? De 89 a 2012. Uhum. Porque como é que é o sistema eleitoral da CBF? Não é um sistema aberto. Quem vota no presidente, quem elege o presidente da CBF são os presidentes das federações e os presidentes dos clubes brasileiros das séries A e B. Uhum. Só que tem um detalhe importante nessa eleição: cada voto não tem um peso 1. Né? Os pesos são distintos, feitos para dar mais poder às federações. Como isso acontece? Cada presidente de federação tem um voto com peso 3. Os clubes da Série A têm peso 2 e os da Série B têm peso 1. Então, ainda que os clubes todos se reúnam e apoiem uma candidatura, basta ao presidente de turno, seja o Edinaldo, seja quem for, obter o apoio das federações, que ele vai sempre ser reeleito. Porque eles têm peso 3. 27 vezes 3 superam sempre os 40 clubes com pesos, né, distintos, vai dar 60. Na minha conta, não sou tão bom assim em matemática, mas 27 vezes 3 dá a mais do que 60, obviamente. Então, Deixa eu isso. te ajudo aqui na calculadora, eu também, 27, 3, 81. Então, ele vai ter sempre 7 vezes 3, 81 81. votos, e os clubes vão chegar, são 40 clubes, 40 clubes, os da Série A, os 20 da Série A tem peso 2, então vai chegar a 80, é isso? 81. 80. Ah, sim, os 81. 20 da Série A, claro. Tá. Da Série A, exato. E os da Série B Não com vem. peso 1, né? Então, quer dizer, o presidente, basta ele ter o apoio das federações, que ele vai ser sempre reeleito. Por isso que ele reajusta o salário dos presidentes dessa maneira. E não só reajusta, mas além do salário, a CBF ela dá um subsídio mensal para as federações, em tese, investirem no esporte, no futebol, né, no caso, e não há prestação de contas de nada disso. Né? E aí imagina, né?
como é que a federação... Fico imaginando assim, né? Como é que a Federação de Roraima, a Federação do Acre usa esse dinheiro, né? Porque o futebol nesses lugares não é um futebol com pouca importância no cenário nacional. Isso é um pouco Claro. sem preconceito, mas Não, é mas um dado são objetivo, né? É um dado dado objetivo. objetivo. É. Então, assim, é muito absurdo todo esse sistema, né? E em paralelo a isso, uma outra característica que reforça essa falta de transparência é o fato de que a CBF é uma entidade privada e não há dinheiro público injetado. E essa foi uma grande sacada do Ricardo Teixeira lá atrás, quando ele assume o cargo em 89, sob orientação do seu então sogro João Avelange. Ele retira toda e qualquer subvenção pública para a CBF. Até então, a CBF era mantida basicamente com dinheiro da loteria federal, dinheiro público. Então, o que ele faz? Uma das primeiras coisas, ele retira esse dinheiro, ele não quer saber de dinheiro público, porque ele sabe que se houver dinheiro público, vai haver fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, etc. Então, ele tira isso e começa a fazer contratos muito volumosos com empresas de marketing, sobretudo a Trafic, e patrocinadores. A CBF vira uma máquina de ganhar dinheiro e começam, então, as denúncias de desvio de dinheiro lá dentro. Né? Isso não vem lá desde os anos 90, o Juca Kfouri falou muito disso ao longo de todo esse tempo, enfim. O Juca é quem descerrou essa cortina toda aí, né? Exato. Justiça seja feita, sim, foi ele. E isso se perdura até os dias de hoje. Quer dizer, o Edinaldo ele não inventou a roda. O que aconteceu foi que ele potencializou essas questões, né? O volume de dinheiro é muito maior. Quer dizer, aí eu vou para outro exemplo. O trem da alegria nas Copas do Mundo, né? Pessoas que não têm relação com o futebol direta, nem com a CBF, e que são convidadas pela entidade com tudo pago para assistir a Copa do Mundo. O Ricardo Teixeira fazia isso na gestão dele, né? Ele levou desembargadores para a Copa do Mundo na França em 98 e tal, mas o Edinaldo, ele eleva isso a um outro patamar. Quer dizer, foram 49 pessoas, né? Aí, incluindo aí esposa de presidente de federação, filho, artistas famosos brasileiros, políticos de todos os espectros ideológicos, empresários, enfim, uma série de pessoas, jornalistas, uma série de pessoas que não tem relação com a CBF, nem relação direta com o futebol, e que tiveram tudo custeado pela CBF com um custo que, pelo que nós estimamos, é de 3 milhões de reais. Para um clube médio e pequeno, 3 milhões de reais faz falta, né? Então, quer dizer, se esse dinheiro fosse investido no futebol, como deveria ser, porque a CBF não tem fins lucrativos, né? Ou seja, toda a renda que ela gera tem que ser investida no próprio futebol, talvez as coisas fossem melhores, né? Para dar só um pequeno exemplo, né, de tudo que está na matéria. É um novelo que vai se transformando numa bola de neve, né? E aí, dentro de toda essa relação, e como você diz, é uma blindagem perfeita que o Ricardo Teixeira consegue deixar como um movimento estratégico de manutenção de poder, que é não se relacionar aos valores de fundo público. Ainda assim, tem, por exemplo, conexão da CBF com as bets que estão sob a mira, né, do Ministério da Fazenda e de algumas outras áreas de investigação, não só fiscal, mas também criminal, e isso se tornou também um ponto a ser observado, né, Alan? Eu vi que o Flamengo, por exemplo, teve proibido o uso da sua bet agora no último domingo, da Flabet, que era a PixBet e tal, mas a CBF tem relações com bets, né? Eu lembro durante as enchentes, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, eu promovi uma live num outro canal que eu atuava na época. Eu venho da editoria de esportes, né? Eu trabalhei dos meus 15 anos, pelo menos uns 12, 13 anos em editoria de esportes. E aí eu reuni numa live no canal de esportes personalidades de todos os campos, de atores, músicos e tal, para fazer uma live beneficente para arrecadar valores aqui para as famílias atingidas pelas enchentes. Foi um verdadeiro sucesso, foi mais de 200 mil reais e tal, foi muito legal. E eu procurei, tive Neto, Casagrande, Zico, e procurei o Dorival.
E o Dorival estava em Roma na época e me disse, cara, eu entro, óbvio que eu entro, tem uma ligação com o Rio Grande do Sul e tal, morei aí, ele treinou internacional, eu tô dentro, né? Anunciei o Dorival e tudo. Na noite, o Dorival me liga e diz assim, cara, eu tive que comunicar a CBF e a CBF me proibiu de entrar na live beneficente por conta de uma bet, porque uma bet faria a promoção de uma eventual live também para arrecadação, e acabou não fazendo, inclusive, né? Então teve esse impedimento. E aí ali eu fiquei que, porra, tu vê a influência de uma bet que tirou uma ação que é uma ação solidária, né? Técnico da seleção brasileira. É promíscua essa relação nela. Pode não ser dinheiro público, mas tem uma promiscuidade aí, né? Sim, sim. As bets arrecadam muito dinheiro, né, Thiago? É uma arrecadação gigantesca. A gente está vendo um problema até de saúde pública que representam as bets, né, atualmente. Enfim, isso já foi até colocado com muita ênfase aí desde o ano passado, né? A própria ex-ministra Nise falou num certo momento, né? Exato, pessoas se endividando, né? É muito triste isso. Realmente é um problema gravíssimo que a gente enfrenta e elas têm dominado realmente o futebol, inclusive os meios de divulgação, né, de transmissão, os canais de transmissão no futebol são dominados pelas bets, assim, é uma coisa que chega a assustar, né? E aí, claro, ressurgem as suspeitas de manipulação nos jogos, né? Semana passada houve uma operação em Goiás, em que foram presas algumas pessoas de séries inferiores aí de campeonatos nacionais. Mas, enfim, é uma situação bastante grave mesmo, né? E há que se investigar, inclusive, muito a fundo essas bets, porque já foi comprovado por investigações aí da polícia que muitas são usadas para lavagem de dinheiro, né? Isso é um dado, né? E realmente é muito preocupante. E aí tem uma outra frente, vamos dizer assim, uma outra vertente que você traz na sua matéria, mas claro, ligada ainda a esse lugar de blindagem e tal, que traz um nome, né, e um nome de arrasto. O nome é o Francisco Mendes, filho do ministro, óbvio, do STF, Gilmar Mendes. Qual o papel e o peso do Francisco Mendes nessas relações e o poder que você traz do próprio ministro do STF dentro da CBF? Ele de fato tem poder e influência no STF, na CBF, ou Alan? Sim, é bom, assim, é importante até fazer um breve histórico, né, dessa questão, para que o seu público também entenda um pouco melhor, né? É um imbróglio muito complexo, cheio de decisões judiciais, então, mas eu vou tentar resumir. Houve uma ação do Ministério Público, uma ação judicial movida pelo Ministério Público do Estado do Rio, contra a CBF por conta de supostas irregularidades na mudança de estatuto da CBF, que ocorreu em 2017, sem a presença dos clubes da Série B. Então, houve uma mudança que estabeleceu justamente esses pesos que eu falei de voto das federações, do clube e tal, só que essa mudança ocorreu sem a presença dos clubes da Série B, e o Ministério Público estava irregular. Essa ação tramitou até o início de 2022, quando foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre CBF e o Ministério Público, em que a CBF concordou em fazer uma nova assembleia para se votar de novo o estatuto, desta vez com os clubes da Série B, para regularizar a situação, ok, isso foi feito. Na sequência, em março de 22, o Edinaldo é eleito por um mandato efetivo, porque até então, em 21, ele era interino, um mandato tampão em relação ao Caboclo, o Rogério Caboclo, que havia saído da CBF e meio aquela denúncia de assédio sexual, né, que é público, né? Ok. Isso, a vida que segue, até 2023. 2023, a situação começa a tramitar com mais rapidez, ou há recursos contra esse TAC por parte de oposicionistas do Edinaldo dentro da própria CBF, enfim, alguns clubes também, enfim. O Edinaldo não tinha uma vida muito fácil naquele contexto. Essa ação vai caminhando.
até que em dezembro, 7 de dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio concede uma liminar, considerando aquele TAC do Ministério Público nulo e destituindo Edinaldo do cargo. O Edinaldo deixa a presidência da CBF e assume um interino. O Edinaldo recorre, faz vários recursos para as cortes em Brasília. Né? Um recurso para o STJ, é negado, depois um recurso para o STF, cai para o André Mendonça, é negado também, e um terceiro recurso cai para o Gilmar Mendes. E aqui, pelo que nós apuramos, o próprio regimento interno do STF prevê que, quando há um segundo recurso versando sobre o mesmo tema, que era a volta do Edinaldo, há um ministro prevento, né? Que esse caso tem que ser distribuído por prevenção, que nesse caso seria o André Mendonça, mas isso não é feito. Esse segundo recurso é distribuído livremente, cai para o Gilmar Mendes. Nessa altura, o Gilmar Mendes já era sócio da CBF na CBF Academy, que é um braço acadêmico da CBF que oferece cursos aí para treinadores de futebol, enfim, pessoas ligadas ao futebol, cursos de graduação mesmo, né, de pós-graduação, melhor dizendo. Uhum. Então, a CBF faz essa parceria em agosto daquele ano e o IDP passa a ter parte da verba, enfim, dessa CBF Academy. Então, portanto, o IDP, cujo sócio é Gilmar Mendes e que é administrado pelo filho dele, Francisco Mendes, era um sócio na prática da CBF, o que, pela lei orgânica da magistratura, teria que declarar a suspeição do Gilmar. O Gilmar deveria se declarar suspeito para julgar o caso, que era o interessado direto na causa. Mas ele não faz isso, e não só não faz, como ele dá uma liminar, fazendo com que o Edinaldo retomasse o cargo, em 4 de janeiro de 24. E o Edinaldo volta. E aí o IDP começa a ampliar a presença dele na CBF. De modo que, pelo que nós contabilizamos, hoje 6 diretores da CBF ou são oriundos do IDP ou são indicados pelo IDP. São 5, me parece, atualmente, porque muito recentemente, agora depois da publicação, na semana passada, o diretor financeiro me parece que saiu, que era uma pessoa indicada pelo IDP. Eu não sei quem vai assumir o lugar dele, enfim. Mas é fato que hoje o IDP está muito presente dentro da CBF. Quando se fala IDP, entende-se também Gilmar Mendes e Francisco Mendes, né? E isso traz um aspecto bastante pesado para a sua denúncia, para a sua matéria, né? Ela, como um todo, ela é uma granada, mas esse fator em especial, ao meu ver, ela põe uma causticidade, né? Porque que a CBF e o futebol têm a sua proteção e os seus interesses defendidos pelo lobby da bancada da bola no Congresso, é sabido. Agora, você toma uma frente no legislativo, você tem um escudo no judiciário. Você é uma instituição privada que tem uma aura de poder de Estado, não é, Alan? Você tem uma proteção. Exato. Se a gente considerar que o Ministério do Esporte é quase que dedicado ao futebol, poxa, né, seria o Ministério do Futebol com algumas abas, você está com um trânsito livre nos 3 poderes e com os totais interesses garantidos, né? Exatamente. Exatamente, Thiago, a sua leitura eu acho que é perfeita. Para você ter uma dimensão do poder que a CBF tem hoje, né? Nossa, é agudo, é um poder agudo. E hoje, passado aí, a matéria se publicou, foi na semana passada, né? Dia 4 já tem, vai para hoje nós estamos 15 no dia dias 15, aí, né? uns 10 dias de publicação, dias, né? Vamos arredondar. De lá para cá, quando a ESPN foi abordar o tema, né? A CBF liga para a direção, tem aquela punição que ela é, olha, inclassificada, ela é pornográfica em termos do nosso trabalho, ela é qualquer nota, né? E com não só
pelo que fizeram, mas como com quem fizeram, né? São jornalistas do mais alto potencial e gabarito. Depois tem uma discussão do próprio PVC ao vivo, né? Com o Edinaldo a respeito disso. Mas de lá para cá, como é que você vê a recepção da editoria de esporte como um todo, mas do jornalismo de maneira geral também, e da CBF, se de alguma maneira eles procuraram a Piauí também, seja para esse tipo de assédio mesmo, não tem outra explicação, ou para dar alguma versão? Teve algum tipo de movimento da CBF? Começando pela sua última pergunta, Thiago, não houve nada. Silêncio total, pelo menos para mim, até agora, né? Por parte da CBF. Agora, em relação à reverberação dessa reportagem na mídia, eu tive assim muitos retornos de jornalistas, inclusive jornalistas esportivos, né, enfim, elogiando a matéria e tudo mais. E eu tenho tido muito espaço em canais como esse, em canais na internet, sobretudo, para debater essas questões. Agora, realmente, assim, teve esse episódio muito triste na ESPN, né? Na segunda-feira retrasada, o Linha de Passe foi dedicado a discutir só essa reportagem, porque, de fato, dava para discutir lá durante muito tempo, né? Então, muitos aspectos que a gente levanta. Só que no dia seguinte veio aí um gancho para todos os jornalistas do programa, né? Um gancho aí de 2 dias sem trabalhar, enfim. O que eu entendo como uma punição, né? E aí, inclusive, ontem eu descobri, que a ESPN havia publicado no site do canal uma reportagem sobre a matéria da Piauí, e esse link saiu do ar. Né? Não é à toa, né? Eu também, enfim, é estranho. No mínimo. Agora, por parte dos grandes veículos que têm direito de transmissão do futebol brasileiro, silêncio total, né? Com destaque, obviamente, para a Globo, né? A Globo... E não é de agora isso, né? Enfim, não me espanta nem um pouco. Era esperado, né? Que a Globo silenciaria, como silenciou outras vezes, né? Que esse assunto foi abordado em outras gestões, enfim, da CBF. Não é de agora, não seria diferente agora, né? O comercial sempre prepondera sobre o jornalismo, né? O Juca até, inclusive, tratou desse assunto na coluna dele da Folha do último domingo. Bem interessante, por sinal. Eu não li, eu vou dar uma procurada, porque... Leia, porque é interessante, Thiago. E ele tem razão, não, e você também, né, no aspecto de não é uma novidade, mas eu confesso, eu fico angustiado quando nós temos algo de grande monta, né, de uma matéria que ela precisa ser dentro do valor notícia, dentro do critério de noticiabilidade, não tem como falar de outra coisa que não aquilo. E aí você faz um apagamento, né? Eu que trabalho em veículos independentes, seja aqui no Voz Trabalhadora, no Diário do Centro do Mundo, sei como é que é a gente abordar a pauta que não apareceu em Globo News, não apareceu em CNN, no campo da política, né? Não apareceu em outros veículos, mas a gente tá lá, caindo de maduro, tá explodindo. E esse da CBF, se tratando de editoria de esporte, não tem como falar de tática, de técnica, não tem como falar de mercado da bola, não tem como falar de nada, né, a partir do momento que você tem essa dinamite, né? É uma dinamite da vez, né? Guardadas as proporções, a gente que falou na matéria do Juca lá da loteria esportiva, ela é a mesma linha de atuação numa condição de agora, né? Com a sua roupagem do hoje, mas ela tem o mesmo abalo sísmico que deveria tê-lo, né? Da CBF, né? Sim, de fato. O Daniel até diz assim, chame o Trajano para falar. O Trajano foi um dos poucos que veio o Trajano, falar, e não imaginava diferente dele também, né? Com certeza. Se fosse a época do Trajano na ESPN, talvez as coisas fossem diferentes. Aliás, eu tenho certeza que seria diferente, né?